Então, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro do Projeto 19 e 19. Este é o quarto encontro. Nós no primeiro encontro eu falei-vos que tínhamos vários corpos, não é? Falei-vos no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, no corpo energético ou vibracional. Apesar de que existem mais, porque podemos subdividir, mas olá Adriana, bem-vinda. E apesar de podermos dividir em mais corpos, vamos pensar apenas nesta divisão mais básica, que acho que é o suficiente para nós agora. E então no primeiro encontro eu falei-vos tivemos a falar de trabalhar o corpo físico com exercícios da respiração diafragmática, o relaxamento progressivo muscular. Na segunda sessão estivemos a ver a frequência da música, da energia da música e como poderíamos usar a música a nosso favor e termos em atenção as letras, o poder das letras e usá-las também, não é? Fazermos a nossa caixinha de primeiros socorros com músicas para nos ajudar a subir a frequência. No terceiro encontro falei-vos do nosso corpo vibracional, de como podemos limpar a nossa energia, como podemos absorver energia, como podemos doar energia, como podemos nos proteger dos ambientes. E hoje vamos trabalhar o nosso corpo emocional, como libertar as nossas emoções, os bloqueios, ou melhor, não é libertar as nossas emoções, mas como vamos libertar os bloqueios emocionais que são originados por situações que nós vivemos e nas quais temos certas emoções e que acaba por nos criar algum desequilíbrio, algum bloqueio, que depois vai se refletir mais tarde numa série de sintomas ou fatores que possam acontecer e vamos aprender uma técnica terapêutica para trabalhar com essa parte emocional e como é que podemos trabalhar o nosso emocional e desbloquear essas emoções. Ok? Tudo bem? Olá Mário, boa tarde. Beijinhos aí para a terceira. Bem, então deixem-me cá ver o que é que eu vos queria aqui falar. Eu peço desculpa, mas eu tenho aqui umas pequenas notas para eu me ir guiando, porque isto no meio desta agitação de estar a falar para dois telemóveis, um para cada lado, estar-vos a ler, eu tenho medo de me perder. E então eu tenho aqui umas notinhas para me guiando, para me lembrar de tudo o que eu quero vos falar, está bem? Não levem a mal, mas é para me ajudar, pelo menos aqui nestes primeiros tempos, que ainda tenho um certo nervosismo, porque isto é tudo novo para mim, não é? Todo este processo de estar a fazer estes diretos e para que isto corra melhor e que eu me sinta um bocadinho mais segura, eu tenho aqui assim umas notas. Pronto, e então vamos falar de emoções, não é? Vamos falar de emoções, que é o que eu vos tinha dito. E eu também, não sei se foi no último encontro, que vos falei que nós somos feitos de átomos e que os átomos, não é? Se formos ver a constituição dos átomos, que são feitos de prótons e neutrões e eletrões e que no fundo somos energia. Então as emoções também são energia. E temos as emoções primárias, como por exemplo a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa, aquela sensação de nojo, não é? Que às vezes quando vemos assim alguma coisa que não gostamos fazemos aquela cara assim. E temos depois as emoções secundárias, que essas emoções são, no fundo, as conjugações destas emoções primárias. Por exemplo, a ansiedade é uma mistura de medo, com surpresa, com raiva. Não é? Vocês podem pensar, mas como é que é isso? Não é? A ansiedade é o medo do futuro, não é? É o tal efeito de surpresa, de estarmos surpreendidos com as coisas novas, com as situações que possam surgir, não é? Mas ao mesmo tempo temos medo delas. E não reagimos muito bem também a esse novo, não é? Existe ali um pouco de irritação, de desconforto, de raiva,
vamos dizer assim, pelo novo, pela mudança, pela surpresa, pelo que pode vir no futuro. Então há toda essa conjugação de medo, de surpresa, de irritação, raiva, como queiram. Então existe essa conjugação de emoções que vão criando novas emoções mais complexas. Por exemplo, a culpa é a conjugação de medo com a tristeza. Não é? Nós sentimos-nos tristes com algo, por exemplo, que fizemos, que achamos que não foi correto, e ao mesmo tempo temos medo das consequências, temos medo da reação dos outros, por exemplo, não é? E então vem esse sentimento de culpa, não é? O medo do que fizemos, do que pode trazer, não é? E ao mesmo tempo a tristeza pelo que fizemos, e cria a culpa. Julgo que deu para vocês perceberem um bocadinho a ideia. Então, nós no dia-a-dia, não é? Vamos tendo situações de tristeza, de raiva, de irritação, com coisas que nos acontecem. Seja na rua, seja com familiares, seja connosco, não é? Com nós próprios, com situações que fazemos, que deixamos de fazer. E no viver dessas circunstâncias, dessas experiências, dessas vivências, surgem emoções. E nessas emoções, muitas vezes, quando são situações mais intensas, não é? Com mais intensidade, imaginem um acidente, um trauma, a perda de alguém, enfim, uma situação assim mais dramática, digamos, e às vezes podem ser coisas tão graves, digamos, não é? Às vezes até basta ser alguém que nós gostamos muito e que nos trata mal, ou que tem uma reação, não é? Que isso pode gerar uma emoção mais forte e com isso também ao mesmo tempo gerar um bloqueio. Porquê? Porque nós podemos ter emoções positivas, vamos chamar positivas e negativas, pronto, não é bom nem mau, são frequências diferentes. Eu até por acaso esqueci-me de trazer aqui um mapa das emoções a nível de frequências e gostava de vos mostrar, mas eu acho que não tenho aqui. Só mesmo se eu depois falar nisto outro dia. Mas existe um mapa de frequências que mostra, por exemplo, que a culpa tem uma frequência muito baixinha de energia. Eu agora não sei precisar qual é a frequência, mas é uma frequência bastante baixa. E, por exemplo, a alegria, o amor é das frequências mais altas. Então, se nós andarmos, não é, numa frequência de alegria, estamos numa frequência leve, numa frequência alta. Se estamos numa frequência de raiva, de tristeza, de medo, estamos em frequências baixas. Então, essas frequências, não é? Se nós estamos em frequências altas, estamos bem, estamos assim, não é? Parece que a vida flui, estamos leves, está tudo a correr bem, não é? Quando estamos nessas frequências mais baixas, que nós muitas vezes chamamos de negativas, não é? Mas essas frequências negativas é porque são frequências mais baixas, mais densas, acaba por nos originar às vezes bloqueios. Porque se nós somos energia, lembrem-se, nós somos átomos, somos energia, não é? Se vocês forem ver os estudos da medicina chinesa, os meridianos energéticos, não é? Que é utilizado na acupuntura, aqueles pontinhos não é? Que também é utilizado a acupuntura até para desbloqueio, não é? Energético. Se nós temos estes pontinhos de energia, somos energia, então se temos emoções com energia mais baixa, muitas vezes essas emoções vão acabar por criar esses bloqueios, se nós não conseguirmos desbloqueá-los e lidar com eles de melhor forma. E esses bloqueios acabam por ficarem registados no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, no nosso corpo emocional, e também às vezes no mental. Às vezes nós não nos lembramos. Por exemplo, nós podemos ter tido um trauma, até por exemplo antes de nascermos, na barriga da nossa mãe, que a nossa mãe pode ter tido um trauma qualquer e nós sentimos, e termos esse registro e nós nem sequer sabemos que o temos, porque não nos lembramos, ou na nossa infância nem sequer nos lembramos que tivemos aquela situação que nos gerou um medo, que nos gerou ali uma emoção qualquer bastante forte, criou um bloqueio, e nós hoje em dia temos certas reações, temos certas situações, por exemplo, nós às vezes associamos autossabotagem,
não é? Ou então à zona de conforto, nós não fazemos certas coisas, não conseguimos ter certas atitudes que até por um lado gostávamos de ter, mas acabamos por não as ter, porque ficamos nessa tal zona de conforto para nos protegermos, não é? Sabotamos-nos em certas coisas que poderíamos fazer e atingir e sabotamos por falta de alguns fatores, não é? Por exemplo, de autoconfiança e uma série de coisas, e não sabemos o porquê de fazermos estes processos, muitas vezes, e tem a ver com bloqueios que nós temos de situações que vivemos e que ficamos com aqueles bloqueios e acabam por depois trazer sintomas, seja sintomas físicos, seja estes sinais a nível do nosso comportamento, e então é importante nós aprendermos a desbloquear, está bem? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. E então, qual é a técnica que eu vos trago hoje? Eu depois já até vou-vos falar de um modo mais simples de fazer também, que também funciona, mas a técnica que eu vos trago, que trabalha bloqueios emocionais, é a chamada EFT, que é uma técnica que se chama Terapia de Libertação Emocional. É uma técnica que também podem chamar psicologia energética, tem vários nomes, pronto. Esta técnica foi... havia uma técnica inicial que se chamava, deixem-me até aqui ver, que tem um nome um bocadinho diferente, que era TFT. Pronto, esta é EFT, a outra era TFT, que tinha sido criada por um doutor Callahan. E este doutor, ele tinha estudado os pontos da acupuntura, dos meridianos da medicina chinesa, e percebeu que ao tocar nesses pontos conseguia desbloquear emoções. E então ele trabalhava com aqueles pontos todos, que eram 300 e tal pontos. E o Gary Craig, que é americano, se eu não estou em erro, pegou nesse estudo desse doutor e criou uma técnica muito mais simples chamada EFT, que é esta que eu vos vou explicar, que é só 12 pontos. E há pessoas que, em vez de utilizar os 12 pontos, utilizam... em vez de usar os 12 pontos, utilizam apenas 8. E então, o Gary Craig e este doutor Callahan usaram esta técnica em veteranos de guerra que tinham traumas da guerra, o chamado transtorno de stress pós-traumático, e eles usavam esta técnica nesses veteranos de guerra para ajudar a libertar esses bloqueios emocionais da guerra, e tiveram excelentes resultados. Então a técnica ganhou fama e nome nesse sentido, que foi utilizada. Fizeram até estudos em que compararam veteranos de guerra a usar uma técnica de psicologia chamada terapia cognitiva comportamental. Cá tem uma excelente técnica, gosto bastante dessa técnica, que os psicólogos utilizam, mas eles experimentaram usar esta técnica e a outra, da terapia cognitiva comportamental, e verificaram que esta do EFT tinha muito melhores resultados e mais rápidos do que a terapia cognitiva comportamental. Por isso, só para verem que realmente esta técnica tem, como é que eu ia dizer, tem resultados, tem reconhecimento. Só que também, como esta técnica foi colocada no mercado, foi ensinado de modo muito simples, porque esta técnica é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Esta técnica também não foi assim muito... como é que eu ia dizer, muito falada, muito trabalhada, apesar que se vocês forem procurar à internet vão ver, porque também era uma coisa que não dava dinheiro no mercado, não dava lucro, não é? Porque o Gary Craig explicou esta técnica para toda a gente, meteu no mercado, explicou para toda a gente, qualquer pessoa pode fazer, e então isto não dá dinheiro. E então não é assim uma coisa que se ouça muito falar, porque pronto, o que não dá dinheiro não vale a pena, não é ser muito difundido. E então, esta técnica, como eu vos disse, é reconhecida, teve muito sucesso nos veteranos de guerra, seja do Vietnã, do Iraque, do
Afeganistão, porque realmente as pessoas melhoraram bastante. Por outro lado, esta técnica tem assim as pessoas acham-na um bocado ridícula. E como acham um bocadinho ridícula, às vezes as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em praticá-la. Eu, pessoalmente, também no início achava um bocado ridículo. E uma pessoa fica ali um bocadinho desconfortável em praticar. Vocês, como estão em casa, ninguém vos está a ver, vocês depois podem praticar tranquilamente e não terem vergonha, não é? Como se estivessem num grupo, por exemplo, e terem que estar a fazer os gestos. Porque como é que é esta técnica? Que eu ainda não vos expliquei, não é? Esta técnica usa os tais pontos da acupuntura, dos meridianos. E a técnica é, em vez de usar agulhas, usamos a ponta dos dedos. E tocamos com a ponta dos dedos nos pontos e isso vai ajudar a desbloquear. E então, como vamos estar assim a tocar em pontos, como eu vos estou a mostrar, e vamos tocar aqui assim debaixo do braço, não é? A gente fica a pensar assim debaixo do braço quase como se fossem os macacos porró, aquela coisa, não é? E então, as pessoas sentem-se um bocadinho ridículas a fazer isto. Mas estejam abertos e pensem que esta técnica já foi comprovada e que funciona e que tem excelentes resultados e que vocês podem aprender e experimentar algumas vezes para verem as mudanças que têm em vocês, o que é que vocês conseguem de resultados, está bem? Por isso fiquem abertos para ela. Vou então vos explicar a técnica em 5 passos. Temos a parte do objetivo, da avaliação, o setup ou preparação, a rodada e a reavaliação. E vou-vos explicar como é que isto funciona, está bem? O objetivo é sermos específicos, o que é que queremos tratar. A gente depois no final, está bem? No final vamos fazer um exercício pequenino, está bem? Que eu gosto sempre de fazermos aqui um bocadinho de prática. E então, o que é esta parte do objetivo? Sermos específicos. Bem, o que é que eu quero trabalhar? É uma dor física que eu tenho? É uma dor de cabeça que está aqui devido, sei lá, ao stress do trabalho? É um medo, por exemplo, sei lá, o medo de andar de avião? É a ansiedade por falar em público? O que é que eu quero trabalhar? Não é? Pensar em algo que se queira trabalhar específico. E é interessante que nós às vezes escolhemos vamos dizer, um tema para trabalhar, não é? E começamos a trabalhá-lo e depois começamos a ver que as coisas afinal vão mais profundas e que a origem não é bem essa, que existem coisas por trás e que tem muito mais coisas a ser trabalhadas. Depois desta parte de escolhermos o que é que queremos trabalhar, temos o grau de intensidade. O que é o grau de intensidade? É nós darmos uma avaliação de 0 a 10, darmos uma avaliação do grau de desconforto. Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça e quero trabalhar essa dor de cabeça de 0 a 10, quanto é que é o desconforto que eu estou a sentir? Ou imaginem que é uma dor no ombro. Pronto, por exemplo, não é? Ou seja, o vosso medo, imaginem, de andar de avião. De 0 a 10, quanto é que eu sinto? Isto não é só dar uma nota e não entrar no sentimento que nós temos. O importante é nós realmente pensarmos e tentarmos sentir de 0 a 10 qual é o desconforto que eu tenho de andar de avião. Do medo de andar de avião, por exemplo. Ou qual é de 0 a 10, qual é o desconforto, qual é o grau de intensidade de medo, de desconforto de eu falar em público, por exemplo, para quem tem dificuldade em falar em público. E darem uma nota. Porquê é que nós vamos dar uma nota? Para depois começar a fazer o exercício e irmos vendo se vamos descendo o nível de desconforto, e o objetivo é ir descendo a ver se conseguimos ficar no 0. Se não conseguimos ficar no 0, se conseguimos ficar no 1 ou no 2, já é ótimo. Mas o objetivo principal é trabalhar nas emoções, ir sempre repetindo até conseguir atingir o nível 0, que é para libertar completamente esse bloqueio.
Depois temos o setup ou preparação, que é, pronto, aqui, né, estamos a ver que era cinco etapas, né? Vamos aqui para a terceira etapa. E o que é esta preparação? É que geralmente as pessoas, quando têm uma experiência de dor, de sofrimento, de mal-estar, as pessoas não querem falar no assunto, não se querem lembrar, não querem pensar, não querem recordar, não é? Geralmente querem esquecer, não querem falar no assunto, mas para nós trabalharmos a emoção e desbloquear é necessário reconhecer essa dor, reconhecer esse medo, reconhecer esse sentimento, essa emoção. E então nós precisamos de trazer à tona esse mal-estar, esse desconforto que nós temos. E então nós utilizamos uma frase que nós depois vamos criando de acordo com o que nós temos para trabalhar. Vou-vos dar aqui um exemplo. Mesmo que eu tenha este medo de falar em público, por exemplo, não é? Estou aqui a pôr realmente o meu medo, não é? Mesmo que eu tenha medo de falar em público, eu decido aceitar-me profunda e completamente. E isto é a tal frase que nós vamos ter, dar a aceitação para a situação. Nós estamos a afirmar e a aceitar a situação que temos, o medo que temos, o desconforto que temos. Por exemplo, mesmo que eu tenha este medo de andar de avião, eu decido aceitar-me profunda e completamente. E utilizamos uma frase deste género. Depois podem adaptar um bocadinho a frase ao vosso jeito, à vossa maneira. Eu depois lá no grupo do Instagram, do Instagram não, peço desculpa, no grupo do Telegram, posso até pôr algumas frases e posso-vos pôr também a imagem dos pontos. Eu aqui nestas lives fico um bocadinho limitada para vos mostrar materiais, mas depois lá no grupo do Telegram, se puderem entrem lá, porque depois eu posso colocar lá o desenho com os pontos para vocês verem e vocês já até copiarem para o vosso computador, pôr algumas frases para vocês depois usarem como modelo e que vos vai facilitar a usarem esta técnica, está bem? Então colocamos essa tal frase de preparação, que é a tal frase de aceitação do que é que queremos trabalhar, qual é o nosso medo, qual é a nossa emoção, seja de raiva, seja de desconforto, seja de culpa, seja o que for que nós queremos trabalhar. E vamos repetir essa frase 3 vezes a tocar aqui no ponto que se chama ponto Karatê. Este ponto pronto, são dos tais pontos energéticos que ajudam a fazer o desbloqueio. Então nós tocamos aqui neste ponto e vamos fazendo a frase 3 vezes. E depois podemos, inicialmente vamos usar a tal frase negativa, digamos, não é? Porque vamos estar a trazer à tona a emoção negativa que temos, não é? Se é o medo, se é a insegurança, se é qualquer desconforto que nós tenhamos, não é? Que queremos trabalhar ali, a nossa dor de cabeça, como eu falei há pouco, enfim, vamos colocar o que queremos trabalhar e depois podemos, depois de começarmos a baixar o nível de desconforto e quando o nível de desconforto já estiver bem baixo, podemos começar até a utilizar frases positivas para colocar um reforço positivo. E, por exemplo, começar a falar que eu escolho, por exemplo, escolho ter confiança em falar em público, escolho por exemplo, eu decido ter mais confiança e alegria no meu dia-a-dia, enfim, podemos escolher uma série de frases e criar para usar e colocar essa energia, porque reparem, as frases que nós dizemos têm poder, têm energia também, têm uma frequência energética, ao mesmo tempo também, não é? Nós ao dizer estas frases, estamos a trabalhar aqui o nosso psicológico, não é? Ao tocar nos pontos, estamos a trabalhar no nosso corpo físico, reparem, estamos a trabalhar o corpo físico, estamos não é? A massajar o nosso corpo físico, a dar informações ao nosso corpo físico
Estamos a tocar nos tais pontos de energia, que é os tais pontos dos meridianos, não é? Dos tais pontos da acupuntura. Por isso estamos também a tocar no nosso corpo energético e estamos aqui a trabalhar em tudo ao mesmo tempo para tirar a associação que nós fizemos inicialmente nessa tal experiência. Imaginem que nós apanhámos um susto a andar de avião e ganhámos aquele medo, e esse medo está registado no nosso corpo físico, energético, emocional, mental, né? Temos esse registro desse medo do avião, e ao tocarmos, falarmos, vamos estar a desbloquear e estar a dizer que está tudo bem, e que está tudo bem em andar de avião, e que podemos ficar tranquilos e que não precisamos mais ter essas reações de medo quando formos andar de avião. Julgo que deu para perceber a ideia. Depois, ao fazermos esses tocar nos pontos, que é a chamada rodadas, que é o nível 4 da técnica. E então temos aqui vários pontos. Começamos a tocar aqui, dizemos as frases, depois vamos começar a tocar aqui, junto do nariz e aqui da pontinha da sobrancelha, é o primeiro ponto. Depois tocamos aqui, é o segundo, aqui perto das têmporas, por baixo do olho, por baixo do nariz, por baixo da boca, na pontinha da clavícula e debaixo da axila, mais ou menos 5 dedos abaixo, aqui. Tocamos nesse ponto. Podemos tocar aqui, é mais um ponto. E existem alguns pontos que às vezes as pessoas tocam ou não. Se for a pontuação, se formos fazer o exercício mais curto, é só este. Toca-se aqui, o ponto de karaté, vemos para a sobrancelha, têmpora, debaixo do olho, debaixo do nariz, debaixo da boca, clavícula, debaixo do braço e vimos aqui ao topo da cabeça. Podemos fazer um pouco mais extensivo, tocando aqui junto da nossa unha do polegar, depois da unha do indicador, do dedo médio. Não se toca no anelar, toca-se só no mindinho. E depois toca-se num ponto aqui, não sei se conseguem ver, nesta zona aqui. Depois eu vou-vos dar o desenho com os pontinhos, que fica mais fácil para vocês seguirem o exercício. Eu com esta coisa de estar aqui vou ficando toda despenteada. Está tudo bem. Bem, e então, depois de fazermos estes tocar nos pontos e vamos falando, vamos fazendo algumas vezes para a emoção ir baixando o seu nível. Depois fazemos uma reavaliação e vemos se já baixou ou não. E vamos repetindo várias vezes até baixar. E o objetivo é chegar ao 0, não é? Se nós estamos num nível de desconforto de 0 a 10, por exemplo, um 7 ou um 8, vamos baixando para 4, 3, não é? E ver se chegamos ao 0, que é o objetivo. Às vezes tem que se repetir várias vezes até chegar lá ao 0. Também pode acontecer que a pessoa esteja muito, que as emoções ao flor da pele, digamos assim, e que as frases ainda vá alterar mais a pessoa. Então, nesse caso, a pessoa não diz as frases, toca só nos pontos, porque a pessoa já está alterada emocionalmente, já está, vamos dizer, a viver tanto a emoção que não precisa estar a reforçar com as frases. Basta apenas tocar para ir desbloqueando. E também pode acontecer a pessoa fazer várias vezes este exercício e não notar melhora. Mas se não notar, precisa começar a observar o porquê de não estar a ter resultados. Será que... E começar a tentar aí fazer um bocadinho de investigador ou de investigadora e tentar perceber o que é que vem por trás disso. Porque nós às vezes podemos estar a trabalhar uma situação. Vou-vos dar um exemplo de uma história que eu li. Uma pessoa estava a querer trabalhar problemas respiratórios e de alergias. E então, não é? A pessoa, quando fazia as frases, não é? Queria-se libertar desse mal-estar, das alergias, dos
problemas respiratórios que tinha sempre que ia viajar. Sempre que ia viajar tinha esse mal-estar. Pronto. E a pessoa estava a trabalhar isso e não conseguia ter grandes resultados. E depois começou a tentar fazer aí um bocadinho de investigador, não é? Quase temos que ser um bocadinho detetives da nossa história e tentar perceber, afinal, o que é que está por trás disso. E a pessoa começou a perceber que, afinal, até era um homem, por acaso, e o homem começou a reparar que, afinal, tinha começado a ter problemas respiratórios e alergias sempre que viajava, quando começou a ir para a casa da sogra. Então o problema dele, na realidade, não era o viajar, mas era o não se sentir bem com a sogra, em casa da sogra. Então o bloqueio dele, na realidade, não era as viagens que lhe criavam alergias. O que lhe criava alergias, neste caso, era a sogra. Coitada da sogra. Mas pronto. Porque ele não se dava bem com a sogra, não tinha uma boa relação, então aquela coisa de ir para a casa da sogra, para ele era um conflito emocional, era algo que lhe trazia mal-estar, não é? E isso criou-lhe um bloqueio. E então, sempre que ele viajava, fosse para onde fosse, começou a ter alergias e problemas respiratórios, ele associava isso às viagens, mas na realidade era, vamos dizer, é como se fossem uns sinais que eram mostrados, não é? Sempre que ele viajava vinham os sintomas, mas na realidade o bloqueio estava no relacionamento dele com a sogra. E então, não é? Quando se percebeu que era esse o fator, ele começou a desbloquear, não é? Apesar de eu ter este desconforto com a minha sogra, apesar de eu não me conseguir relacionar bem com a minha sogra, apesar de todo este mal-estar com a minha sogra, não é? Ele começou a trabalhar, foi esse bloqueio, porque era esse a origem do bloqueio. Então, às vezes, as pessoas à partida podem não estar a conseguir ter resultados porque não estão a perceber bem onde é que está ali a raiz do problema, digamos assim. Então, olhem, vamos fazer o exercício. Eu, como não sabia, eu estou aqui a até ver aqui onde é que está o exercício que eu criei para vocês. Eu, como cada pessoa que está-me a assistir e que vão assistir depois a gravação, cada pessoa tem os seus bloqueios, tem as suas situações para resolver, não é? Peço desculpa, vou beber aqui só um golinho de água antes de nós começarmos. Então, cada pessoa como tem os seus bloqueios e eu não sei o que é que cada um precisa trabalhar, eu criei aqui um pequeno exercício que eu acho que vai ser útil a toda a gente, porque toda a gente pode sempre melhorar um bocadinho mais nisto, que é na parte de nos sentirmos inseguros ou com falta de confiança e trabalhar isso para melhorar a nossa confiança. Eu acho que nunca é demais trabalhar o nosso estado de autoconfiança. E então, o que eu ia vos propor era, eu vou fazer as frases e vocês vão precisar, pronto, como vocês não têm um desenho para se guiarem, têm que se guiando por mim da maneira que eu toco nos pontos, vocês irem tocando. Podem tocar com qualquer das mãos, não importa. Podem tocar de um lado ou do outro da cara, por exemplo, eu posso tocar nesta sobrancelha, posso tocar nesta, não é? Posso tocar nesta têmpora ou nesta, posso tocar nesta mão ou nesta, não importa. Importa é irem seguindo e procurem fazer o exercício porque se vocês só estiverem a ver, não conseguem ter resultados. O objetivo é experimentarem e depois, já até como eu vos disse, depois se quiserem entrar lá no grupo de Telegram, eu vou colocar lá as imagens e alguns textos para vocês poderem seguir. Se não, vocês também podem pesquisar na internet, vão encontrar material sobre isto, para conseguirem praticar um pouco mais e vos ajudar nos vossos bloqueios. O meu professor desta técnica, porque eu fiz mesmo um curso desta técnica de EFT, e o meu professor dizia que nós devíamos fazer uma lista com pelo menos 50 a 100 coisas que precisávamos trabalhar.
Porque nós temos montes de coisas para trabalhar, coisinhas que nos aconteceram na infância, na escola, com familiares, com relacionamentos, medos, tanta coisa que nos aconteceu na vida, não é? E fazemos 50 ou 100, uma listagem com isso tudo. E depois todos os dias trabalhar um tema daqueles e fazer os pontinhos a libertar, para nos ajudar a ficar mais leves. Estão a ver a ideia? Começar a tirar todas essas coisas que ficaram aqui registadas, não é? Porque fica aqui registado no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e energético, fica aqui quase como se fosse uma tatuagem. É preciso irmos libertando disto. Então, olha, primeiro vamos entrar um bocadinho na sentirem a insegurança, a falta de confiança que vocês têm. Cada um é que sabe de si, não é? Então vamos tocar aqui neste ponto, assim, é só bater uns pontinhos, está bem? Várias vezes, bater aqui várias vezes. Costumam dizer que é de 5 a 7 vezes, mas não é preciso contar, vamos batendo mais ou menos. E eu vou dizer a frase e vocês procurem fazer também a frase mentalmente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, de falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. E agora procurem sentir o que vos vem e de 0 a 10, qual é o vosso nível de insegurança? Qual é o vosso nível de falta de confiança? Qual é o vosso desconforto? Qual é a intensidade que tem a insegurança, a falta de confiança em vocês? E se quiserem, escrevam aí, que é para depois nós vermos a diferença no final do exercício. De 0 a 10, qual é o vosso nível de sensação, de insegurança, falta de confiança? E nesta frase, não é, que eu falo aqui, aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, não é? Podem dizer só aceitar-me e amar-me, podem dizer só gostar de mim. Depois as pessoas também adaptam as frases ao seu gosto, não precisa ser, não é? Poderem fazer um pouco as frases de forma mais pessoal, mais íntima convosco, para ser também fazer mais sentido para vocês. E então, ninguém me dá aí uma nota de 0 a 10? Ou ninguém está a fazer o exercício? Estão só a ver-me a mim. Estou a ver pessoas agora a entrar. Nós estamos a começar a fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Olá, Heloísa, boa noite. Nós estamos a fazer um exercício de aprender a libertar os nossos bloqueios emocionais. Por isso vocês chegaram na hora certa, que ainda vem a tempo de fazer o exercício. A Adriana disse um 7. Ok. Mais alguém quer dar as suas notas? Não tenham medo. Porque é que eu estou-vos a pedir as notas? Mas pronto, vocês se não quiserem dizer, escrevam aí num papelinho, ou pronto, ou registem. É só para vocês conseguirem perceber se o exercício vos trouxe alguma diferença ou não. Porque senão depois não conseguem avaliar. Fica mais, se não derem uma nota, fica mais difícil avaliar. Então vamos lá. Começamos aqui no ponto Karatê, está bem? Quem entrou agora, Senhora Graça, entrou na hora certa, pode fazer este exercício. É só seguir o que eu estou a fazer para ajudar nos bloqueios emocionais. Vamos tocando aqui neste ponto e vamos dizer, ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente.
ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. E agora começamos nos pontos e passamos apenas às fases mais pequeninas. Esta insegurança, esta falta de confiança. É só irem seguindo e fazendo o que eu estou a fazer, está bem? Este mal-estar, este desconforto, esta insegurança, esta falta de confiança, aqui debaixo da axila, esta falta de confiança, este desconforto, este mal-estar, esta insegurança, esta falta de confiança, este mal-estar, este desconforto. Podemos vir aqui acima da cabeça, esta insegurança, esta falta de confiança, este desconforto, este mal-estar, todas estas sensações, este desconforto, estas limitações, este mal-estar, esta insegurança, esta falta de confiança, e vão sentindo esta falta de confiança, esta insegurança, este desconforto, este mal-estar, este desconforto, este mal-estar, este desconforto. E respirem fundo. E agora procurem analisar se continuam na mesma nota, se a intensidade baixou, se está igual, como é que está? Eu sei que isto pode parecer um bocadinho ridículo, os pontos, estarmos a tocar, a fazer estas posições. Podem acreditar, podem não acreditar, isto não tem importância nenhuma. Porque a importância que está é que estamos a tocar nos pontos de energia e esses pontos, não é? Ao estarmos a tocar no nosso corpo físico e a tocar nesses pontos energéticos, nós vamos estar a desbloquear e a fazer esse reajuste e esse equilíbrio no corpo. Por isso é só estarem abertos e fazerem. Vamos fazer de novo, está bem? Porque o objetivo disto não é fazer uma vez, está bem? Há pessoas que às vezes estão 1 hora a fazer isto, não é uma vez. Nós não vamos desbloquear emoções que estão aqui há anos dentro de nós, né, que nos trazem uma série de fatores, não é fazer uma vez que estamos a desbloquear tudo. Até pode ser, e é ótimo, não é? Mas se calhar muitas vezes é preciso aqui persistir um bocadinho e fazer esta técnica várias vezes para desbloquear. E o interessante disto é que à medida que vocês vão trabalhando, como eu vos disse, fazer uma lista dos vossos, do que querem trabalhar e irem desbloqueando, às vezes ao desbloquearem um bloqueio, vão desbloquear vários, porque é quase como se estivessem presos numa rede e ao tirarem um começam a desbloquear os outros e começam a ver diferenças na vossa vida. Então vamos lá de novo, porque é assim, vocês fazem 3 vezes, avaliam se baixou, se não baixou, procuram reajustar, por exemplo, a frase, veem como é que se sentem e voltam a repetir. E vão repetindo sempre até o vosso nível de intensidade de desconforto reduzir para o mais próximo possível do 0. Podem não conseguir atingir o 0 e ficar só num 2 ou num 1, mas o objetivo principal é chegar no 0. E depois podem, como eu vos disse, utilizar frases positivas de reforço ainda para vos, não é? Porque já tiraram o desconforto e então vão começar a encher com frases positivas de coisas boas ainda para vos ajudar a dar mais um up, digamos. Está bem? Então vamos lá. Ainda que eu sinta
esta sensação de insegurança, falta de confiança. Eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim, profunda e completamente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim profunda e completamente. Ainda que eu sinta esta sensação de insegurança, falta de confiança, eu escolho aceitar-me, perdoar-me, gostar de mim profunda e completamente. Esta insegurança, esta falta de confiança, este desconforto, este mal-estar, esta sensação que me limita, esta sensação que me prejudica, esta insegurança, esta falta de confiança, este desconforto, este mal-estar, esta falta de confiança, esta insegurança, este desconforto, este mal-estar, esta limitação, este mal-estar, este desconforto, este mal-estar, esta insegurança, esta falta de confiança. E podem até alterar, por exemplo, esta insegurança no meu trabalho, não é? Esta falta de confiança nos relacionamentos. Depende do que é que vocês têm que querem trabalhar, não é? Esta insegurança em falar em público, esta falta de confiança a fazer coisas novas, este mal-estar, este desconforto, esta má sensação, este mal-estar, esta insegurança, esta falta de confiança, este desconforto, este mal-estar, esta insegurança, sei lá, no futuro, esta falta de confiança em mim mesma, esta falta de confiança nas minhas capacidades, esta insegurança, este mal-estar, este desconforto, esta insegurança, esta falta de confiança, este mal-estar, esta insegurança, este desconforto, este mal-estar, esta insegurança, este mal-estar, esta falta de confiança. Inspirando, não é? E eu até nem fiz das 3 vezes, não é? Fui fazendo. Pronto, também para vos dar um bocadinho de ideia que isto não precisa ser uma coisa... Vocês até podem escrever as frases que querem fazer ou podem ir falando o que vos vai na alma, que faz muito mais sentido, não é? Vocês falarem as vossas dores, falarem o que é que vos vai aí dentro, não é? A insegurança de quê? Insegurança do futuro, insegurança no trabalho, insegurança no relacionamento, não é? Eu estou a falar de insegurança porque foi o que eu escolhi aqui, não é? Mas o que vocês quiserem trabalhar, não é? Falarem mesmo que vos vai, as vossas dores, a vossa emoção, para que ela venha para fora, para que ela venha à tona e que ao mesmo tempo vocês vão tocando nos pontos para que ela vá saindo e o vosso corpo vá restabelecendo o equilíbrio energético. Agora é assim, queria-vos aconselhar para que vocês, como não têm muita experiência a fazer isto, não é? Como não têm apoio de nenhum terapeuta a estarem a fazer, vão estar a fazer sozinhos, escolham coisas que não sejam, vamos dizer, muito intensas. Não comecem por ir trabalhar o maior trauma da vossa vida ou a maior dor da vossa vida, porque isso vocês podem não conseguir lidar, a emoção pode vir à tona, não é? E vocês depois desequilibrarem porque não conseguem lidar com o que vem. Então aconselho a escolherem pequenas coisas que vocês queiram trabalhar no vosso dia-a-dia que vos vai ajudar sem irem buscar logo grandes traumas, grandes dores da vossa vida. E depois com o tempo, à medida que vão ganhando experiência, podem verem se sentem essa capacidade, essa confiança em poderem ir trabalhando coisas mais intensas para irem libertando todos esses bloqueios emocionais que possam ter. Está bem? O que é que eu vos queria dizer ainda? E podemos então depois
podemos fazer também as tais frases positivas, não é? Eu não me queria alongar aqui muito, mas ao mesmo tempo eu gostava de fazer um bocadinho as frases positivas, não é? E então como é que começávamos nas frases positivas? Quando começamos a fazer as rodagens, não é? Vocês depois de fazerem estas frases para trazer à tona a vossa emoção, e a emoção vai começando a baixar, até vocês sentirem-se bem. O objetivo é o desconforto desaparecer, está bem? Vocês vão ver que o exercício está a correr bem e que vocês estão a desbloquear à medida que o desconforto vai saindo. E vocês vão se sentir cada vez bem, melhor, não é? Vão se sentir cada vez melhor, vão sentir-se mais leves, mais tranquilos. E quando vocês começam a entrar nessa tranquilidade, nesse bem-estar, podem começar a usar então frases positivas de reforço. E, por exemplo, eu escolho confiar em mim, eu escolho confiar no bem, eu escolho a segurança, eu escolho a confiança. A cada dia que passa fica mais fácil sentir-me segura, a cada dia que passa fica mais fácil sentir-me confiante. Eu escolho confiar em mim, eu escolho confiar no bem, eu escolho a segurança, eu escolho a confiança. A cada dia fica mais fácil sentir-me segura, cada dia fica mais fácil sentir-me confiante. Eu escolho ser confiante, eu escolho ser segura, eu confio em mim, eu confio no bem, eu escolho a segurança, eu escolho a confiança. Cada dia que passa eu fico mais confiante. A cada dia que passa eu fico mais segura. Esta confiança, esta segurança, esta confiança em mim, esta segurança em mim, este conforto, este bem-estar, estas boas sensações, esta confiança, esta segurança, esta confiança em mim, esta confiança, esta segurança, esta confiança em mim. Estou no olho errado aqui. Confiança em mim, troquei a mão. Esta confiança, este bem-estar, este conforto, este bem-estar. Respirar fundo. E podem, não é? Se quiserem repetir mais alguma vez, para irem reforçando agora todas essas emoções boas, esse bem-estar, essas boas sensações, não é? De sentirem-se bem, sentirem-se confiantes, seguros. Pronto. E este é um exemplo que vos trouxe. Isto dá para trabalhar, esta técnica dá para trabalhar tudo. Coisas do passado, coisas do futuro, dores, traumas, vícios, medos. É uma técnica que dá para ir desbloqueando tudo e irem trabalhando, e é uma técnica que se pode fazer todos os dias, como eu vos falei, não é? Fazerem uma lista de coisas que querem trabalhar e todos os dias irem libertando algum bloqueio que tenham, e isso vai-vos ajudar a fazer uma grande transformação na vossa vida. Espero que este conhecimento, esta técnica vos seja útil, que tenham gostado também de conhecer, que pratiquem durante a semana, não é? Porque aqui a ideia é eu vos passar a ideia e vocês depois poderem praticar um bocadinho, irem praticando em casa e verem os resultados que têm. Se tiverem dúvidas também podem mandar mensagens, está bem? E queria-vos falar que estou a trabalhar também estou a criar um serviço diferente, um produto, digamos, que ainda estou a trabalhar, que é para trabalhar com pessoas que sofrem de ansiedade e que mais para a frente vou divulgar, mas para já estou apenas ainda a trabalhar nisso. E por enquanto vamos nos encontrando aqui todas as semanas, está bem? Nos nossos domingos, no Projeto 19 e 19. Qualquer dúvida que tenham, podem me mandar mensagem e pratiquem, está bem? Porque só assim é que faz sentido, senão vocês não notam e não têm resultados. Adriana, pratica e depois diz-me como é que correu, está bem?
Como eu falei, isto não é só fazer uma vez, temos que fazer várias vezes até começarmos a sentir resultados. E o segredo é nós vivenciarmos realmente a emoção que queremos trabalhar, não é? Se estamos a trabalhar ali alguma coisa, sentirmos o que estamos a trabalhar, só assim é que desbloqueia. Eu levei algum tempo até começar a ver realmente, entrar no processo e começar a ver que realmente funcionava e conseguia desbloquear muita coisa. Por isso, pela minha experiência, sei que funciona. Não é só pelo que li em livros, não é? Mas sei que funciona. Então, olhem, boa noite a todos, experimentem e depois contem os resultados. Se tiverem também dificuldades, estão à vontade para falar comigo. E boa semana para todos, está bem? Beijinhos. Eu vou então desligar. Beijinho a todos.